Falar mal do filho é falar mal de si mesmo. Hoje eu vou falar sobre aqueles pais que têm o péssimo hábito de chegar para parentes, para amigos, para vizinhos e falar mal de seus filhos. O quanto isso pode ser prejudicial. Bom, mas antes, bem-vindo, bem-vinda ao canal. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, eu tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e oriento famílias que querem fazer uma educação familiar e domiciliar com propósito. Então vamos lá, né? Isso é um hábito muito comum, né? Você às vezes até um pouco disfarçado assim de preocupação, como por exemplo, ai, fulano, ele tá me preocupando tanto, eu tô tão preocupado com fulano, porque fulano tá fazendo isso, isso, isso. Esse fulano é o filho, tá? Ou a filha. Ai, mas fulano tá fazendo isso, 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 isso. E isso é tão complicado, parece ser uma coisa, é uma coisa tão bizarra e a sociedade aceita de uma forma assim, ok, sabe? Eles aceitam. Isso não é desabafo inocente, isso é maledicência, tá? E maledicência é uma ferida, é um pecado grave, né? Pelo mesmo catolicismo é um pecado grave e isso deixa uma ferida aberta no coração dos filhos, principalmente quando os filhos ficam sabendo que sua mãe e seu pai ficam falando mal deles por aí, de para um ou para outro. Então, é uma coisa muito triste, né? É uma coisa que para mim não se cria. Se a pessoa chegar falando, ah, meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho é aquilo, eu falo, opa, para. O que você fez para melhorar? Principalmente se é um filho que é menor de idade, que não é adulto. E assim, eu já vi demais isso, demais, demais, demais. As palavras, a gente fala muito da agressão física, né? Mas as palavras, elas têm um poder similar ao da violência física, de destruir uma pessoa. Ela pode construir, mas elas também podem destruir. Então, quando um pai ou uma mãe fala mal de um filho para terceiros, ela mina a dignidade, a confiança desse filho, né? Não é uma coisa assim, tipo, ah, nossa, não vai ter essa consciência de, principalmente quando tá em formação, criança ou adolescente. Ai, realmente eu preciso melhorar porque meu pai e a minha mãe estão falando mal de mim pro meu vizinho, pro meu tio, pra minha avó. Eu preciso melhorar. Não, ela vai se sentir para baixo de verdade, sabe? Ela não tem essa noção, né? Tudo que um adulto fala, ainda mais um adulto que essa pessoa gosta, é um veredito, né? Ela encara como um veredito. Então, é bizarro isso. Não é só um erro de linguagem, é uma falta de caridade imensa, sabe? Nossa, mas falta de caridade com o próprio filho? Sim, sim, pode acontecer também. Da mesma forma que os filhos também não vão sair falando mal dos pais, né? Mas aqui a gente tá falando isso porque a gente fala muito de proteção à criança, de proteção à pessoa em idade escolar e como educar uma criança em idade escolar. Então esse é o intuito do canal, por isso que a gente tá focando assim. Falar mal do filho, né? Isso é uma coisa que eu sempre tive na cabeça, sabe? Que falar mal do filho revela muito mais sobre a pessoa que tá falando mal, no caso o pai ou a mãe, do que sobre a criança, do que sobre o adolescente. Porque assim, pode indicar uma frustração com a própria educação que ele recebeu de seus pais. Então, quando, por exemplo, eu tenho um filho, eu falo mal desse filho. Isso indica também uma frustração que eu tenho com a formação que os meus pais me deram. Pode indicar isso aí. Pode indicar falta de paciência, pode indicar incapacidade de assumir erros ou de buscar soluções. Então, quando você fala mal de um filho, você tá assumindo sua incompetência em educar. Já pensou nisso? Então, assim, aí você acaba projetando, né? Esse julgamento acaba sendo projetado porque você não aguenta ficar com isso para si. Então, você acaba projetando. É um comportamento doentio que precisa ser tratado, né? Então, quais são as consequências para o filho? O filho, quando ele sente que ele é alvo de comentários negativos, ele vai apresentar baixa autoestima, afastamento, revolta. Então, muitos filhos revoltados aí podem surgir daí. Dificuldade de confiar nos próprios pais. Quem que vai confiar numa pessoa que fala mal dele pelas costas ou pela frente mesmo, né? E a família deixa de ser porto seguro e vira fonte de humilhação. A família sempre tem que ser um porto seguro. Porque se esse porto seguro não ser a família, ele vai ter um porto seguro, vai
procurar arrumar um porto seguro em outro lugar. Aí pode ser amigos, pode ser más companhias, podem ser coisas assim, aquilo que você imaginar de pior, sabe? Então, a família tem que ser sempre um porto seguro. É isso. Então, falar mal do filho é maledicência, é um hábito ruim, é bizarro. Os pais têm a missão de proteger e de educar e não de expor, de condenar, tá? Então, quando você tem alguma coisa para falar mal, fala diretamente com o filho e não fala você é isso. Focalize sempre o ato que ele fez. Ó, o que você fez não foi legal. Você pode corrigir assim, assim, assim. Você pode, claro, tem que ter essa posição de hierarquia, né? A gente não tá falando aqui que não tem que ter hierarquia. Mas o que os outros têm a ver? Por que você vai falar mal dessa relação com outras pessoas, né? Com terceiros? Então, resolve tudo em dentro de casa mesmo. Agora, quando for falar bem, você pode falar bem para outras pessoas, né? Aí é bom. Opa, deixa eu ver o que tem aqui. Então, assim, você pode reconhecer limites pessoais também, se responsabilizar. Então, não reclame, não reclame. A crítica tem que ser privada, o elogio pode ser público. Busca orientação, ajuda para poder educar melhor. Ah, mas será que eu preciso de ajuda? Claro que você precisa de ajuda, às vezes você precisa sim de ajuda, e tá tudo bem também, não é? Em caso de, eu sou incompetente. Não, não, a gente é ser humano, às vezes a gente precisa de ajuda mesmo. Reconhecer limites como pai e como mãe. A gente não é perfeito, nós somos pessoas que temos problemas, que temos imperfeições. Então, assim, você pode falar assim, em vez de você falar, ai, meu filho é um burro, ai, meu filho não aprende nada na escola, meu filho não quer saber de estudar, já fiz de tudo, ai, meu filho só tira nota baixa, ai, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Você pode falar assim, olha, meu filho, ele tá tendo dificuldade nisso na escola e eu tô tentando ajudá-lo dessa forma. Assim, como uma forma de você conseguir apoio de outras pessoas. Isso é uma coisa legal de se fazer, em vez de você ficar falando mal, né? Mas aí você tá se colocando no meio e tem muitas pessoas que têm dificuldade nisso. Se você tem dificuldade nisso, em reconhecer os seus próprios, como posso dizer, os seus próprios defeitos, digamos assim, os seus próprios problemas, as suas próprias imperfeições, então você precisa se tratar de alguma forma, tá certo? Então, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje, né? Se você gostou, deixa aqui o seu like. Se tiver o botão aqui inscrever-se, já se inscreva também no canal, para que você possa acompanhar os próximos vídeos também. E é isso. Bom, aqui tá todos os meus contatos também com os meus serviços. Em breve tô lançando aí um produtor rapidinho, assim, para você em 3 semanas já resolver esse problema aí de falta de... Não é falta de, mas como posso dizer, de notas na escola, né? E é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Bom, fica ligado aqui no canal, já se inscreva para que você seja um dos primeiros a saber. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui e nos vemos.